Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos lá então para mais uma transmissão. Dando continuidade, né, aquele bloco de Nós Não Estamos Sós, e nós vamos falar sobre o comando Astar Sheran. O comando Astar Shera, as pessoas falam de várias maneiras, né? Mas eu falo Astar Sheran. E qual é a origem, né, de onde ele teria vindo, como ele apareceu, né? O comando Astar Shera é uma consciência cósmica, né, acessada por toda a espiritualidade, porque ele incentiva a busca pelo autoconhecimento, né, a busca pela independência interior, através do amor, através da luz, né? E ele é muito conectado e ele orienta, né, para que a gente o busque através de uma meditação, através de uma oração, e, e ele estará sempre a postos quando a gente pede. É bom que nós entendamos que não existe um só, ele não é uma única pessoa, né? Apesar de que várias pessoas, né, dizem, eu recebi o Astar Sheran, né? Na verdade, é um comando, né, onde existem várias raças, né, juntas, que cada uma com sua especialidade, que forma esse comando de luz para ajudar os planetas nas suas transições. Já aconteceu isso na Atlântida e agora aqui no planeta Terra, que será a próxima transição, e a Terra está sob os cuidados do comando de Astar Sheran. Astar Sheran, né, esse comando, dizem que a sua origem é em Alfa Centauro Altos, né, um planeta mais próximo da Terra, a 4,5 anos-luz de distância, e muito avançado tecnologicamente. Eles vivem na área da luz e têm por missão orientar terráqueos rumo à evolução. Isso aqui é um pouco duvidoso, por quê? Porque esses seres aí super evoluídos, né, eles não têm essas consciências, elas não se fixam em planeta nenhum, né, porque elas não precisam, elas ficam transitando. O que acontece é que o ponto onde eles se convergem para eles poderem sair em missão é nesse planeta aqui, vamos assim dizer, né, Alfa Centauro altos, né? Eles se reúnem, é que eles são convocados, se converge tudo para essa situação que é mais próxima aqui da Terra, eles se encontram todos ali, eles vestem a roupa, né? Ou seja, um corpo para poder aguentar essa atmosfera densa que nós temos aqui na Terra, e eles atuam, né, como nossos auxiliares para nos ajudar nessa transição planetária que nós estamos passando, e aqueles que se propõem, né, a viver na luz, a seguir a luz, a propagar o amor entre as pessoas, orientar, trazer orientações. Essa é a finalidade do comando de Astar Sheran, e ele traz as suas mensagens, às vezes um pouco assim, bravo, né, com o ser humano, quando acontece alguma coisa que o ser humano foi negligente, ele vem e dá aquelas mensagens bastante dura mesmo, né, mas ele não é um comandante, a turma acha que ele é um comandante, é um general, por quê? Porque as pessoas fazem a ideia de que no mundo espiritual, no mundo de outras raças, existe a hierarquia que nós temos aqui na Terra, quer dizer, ele não é aquele general que todos os outros têm que bater continência para ele, que é ele que comanda, não. Os seres ascensionados, eles se respeitam muito nisso, cada um tem a sua função, cada um faz aquilo que ele está determinado para ele fazer, eles se respeitam pelo amor, né? E a primeira aparição, né, de um desses seres, né, foi na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, né? Ele apareceu na Alemanha, um médium lá,
que recebeu a incorporação dele, e acho que talvez por isso, né, do nome alemão, né, Astaire é um nome alemão, eles escreveram até livro a respeito das mensagens desse ser aqui que foi incorporado por um médium aqui na Alemanha, e ele escreveu, né, ele escrevia as mensagens. É um sensitivo e começa a canalizar Asta Sherran, e desse trabalho surgiu um livro com as mensagens psicografadas, né, das perguntas. Eles faziam perguntas para esse ser e ele dava as respostas, e eles fizeram um livro. Ao mesmo tempo, na Bahia, né, também acontecia a mesma situação, né? O médium, aqui na Bahia, começou também a canalizar, né, o Asta Sherran. E é engraçado que quando esse livro aí, que foi feito na Alemanha, ele foi lançado aqui no Brasil, ele continha a primeira parte das coisas lá da Alemanha e a segunda as coisas aqui do Brasil. E as características, né, das respostas, ele sempre bem assim firme, com aquela personalidade de general mesmo. Então, acho que por isso que ficou que ele era um personagem só, que ele é um comandante, né, de uma nave e que fica circulando pelo planeta Terra para orientar os terráqueos. Não é isso, né? Não é isso, não. E ele critica muito, né, as bombas, inclusive ele chegou a falar como que o ser humano foi capaz de fazer a bomba se ele não consegue controlar a bomba. Né? Que o ser humano só deve, os terráqueos deveriam somente produzir aquilo que eles podem controlar. Né? Porque a bomba atômica, é algo incontrolável. Se ela cai na mão de um ser aí que está nas trevas, né? Ele vai fazer miséria com tudo isso. Né? Então, ele acha isso um absurdo. Né? E ele começou daí a ser canalizado em vários lugares. E todas as pessoas que fazem uma foto dele, aquele cabelo comprido, loiro, né? Cada um faz uma foto diferente. Por quê? Não é uma única pessoa, né? É uma das pessoas que compõe esse comando astral, né? Para fazer a transição planetária. Né? Um tem a especialidade, uma raça, são várias raças, uma raça tem a especialidade na biologia, outro na tecnologia, né? Outros para construir corpos, né? Que seria da biologia, outro para construir aparelhos, outro em território, cada um com a sua, cada raça, naquilo que ele é mais desenvolvido e que vai ser necessário usar nessa transição planetária, eles serão convocados. Então, eles são convocados nesse espaço aí que se chama, né, Alfa Centauro Altos. Alfa Centauros Altos. É nesse espaço que eles se reúnem, né, quando é para saírem em uma missão. Né? E eles são, assim, tem época, né, que sai todas aquelas raças que tem, e vem outras raças ali, né? Eles fazem, assim, não seria um intercâmbio, seria uma espécie de rodízio, né, que eles fazem entre eles, né, para que todos tenham os conhecimentos, né, do que seria um projeto de transição para uma outra dimensão, né? Então, essas pessoas que estavam falando em nome de Astaire Sherran, né, ele vinha e dava as ordens, né? O primeiro comando, né, que Asta é um comando que está assumindo o projeto Terra para uma próxima evolução. Né? Porque todo planeta que está para passar por uma próxima evolução, né, ele tem esse comando que é responsável para estar fazendo as coisas. Eles são pura luz. Eles não têm aquele corpo bonito lá que a gente fala, eles são luz. Em cada planeta, dependendo da densidade, eles vestem aquela roupa, né? Aquela roupa para ele aguentar a densidade daquele planeta que eles virão. E, de acordo com como os terráqueos gostariam de vê-los, né, eles aparecem, eles vestem uma roupa como se fosse um humano, mas é uma luz. O professor Laércio Fonseca, estou eu aqui falando dele de novo, né,
Tem muitas lives a respeito disso dos extraterrestres, porque ele conversa com eles. E ele disse que certa vez ele estava fazendo um trabalho de cura com os extraterrestres, né? E ontem, um dia que ele vinha, ele era cabelo comprido, um cara alto, cabelo comprido, assim, de uma cor, né? Apareceu aquele cara. Então, aí, na outra semana, né, vinha aquele cara, cabelo curtinho, assim, e ele disse que demorava para entender que era aquele cara lá, cabelo curtinho, né? Era a mesma pessoa. E na outra ele vinha de novo, cabelo comprido e o cabelo dele de outra cor, né? Daí um dia ele falou assim, mas peraí, mas você não tem um corpo? Como que cada vez você aparece de um jeito? E ele conta isso, assim, claramente, abertamente, na maior simplicidade, que o cara pegou na frente dele, olhou bem para ele e puxou, assim, no rosto dele o negócio, e aquela luz foi assim na cara dele, né? E daí o cara pegou, puxou de novo e fechou. Então, o professor Laércio, ele fala que ele veste essas roupas porque você conversaria com uma bola de luz? Se você ouvisse uma luz do seu lado falando com você, você iria dar atenção para aquela luz? Não. Se ele se apresentar somente como uma luz, como uma energia, né, os terráqueos não vão entender. Então, eles vestem aquele corpo do terráqueo, né, semelhante, para ele se apresentar aqui na Terra. Em outro planeta que ele for, ele vai vestir a roupa daqueles lá para ele poder se manifestar, né, manifestar-se. Então, é isso que acontece com essas raças. O fato de eles serem azulados, de serem verdes, de serem os pequenininhos, tudo, eles colocam aquela roupa, aquela condição, né, para estar atuando no planeta em que eles estão em serviço, que eles estão fazendo as coisas para suportar a densidade, porque o espírito, a luz, né, ela não precisa da densidade. Se eles não colocarem esse tipo de roupa, eles nem param aqui, porque a luz ela é devagar, ela vai ser como uma bola. Eu não falei lá essa Sanes lá, que eles fazem inseminação, criam uma criança como uma bola, porque é uma energia. Esses seres, eles alcançaram a evolução, eles são energia pura, luz pura, né? É o que nós somos, é o que a nossa alma é e o que nós seremos após a gente evoluir, entendeu? E o comando, né, do Astar é uma frota que vai levar o projeto Terra para a Era da Luz. Né? Ele é encarregado disso, junto com todos os Arcturianos, com os Órions, com todas essas raças aí pelas quais eu venho falando, né? Andromedanos, todos eles formam um comando que estão trabalhando junto com os terráqueos, né? Atendendo nas necessidades que eles vêm encontrando para eles alcançarem a evolução da Era da Luz. Né? O Astra é uma consciência, assim como todas as outras raças, é uma consciência, e esses seres, eles transcenderam o conceito de forma física e aparecem para nós como nós queremos vê-los. Porque, de repente, se ele aparece lá de uma maneira, por exemplo, feio, né? Porque sempre é loiro, de olho azul, porque é bonito para os olhos, você vai dar atenção, né? Se você coloca lá um cara horroroso, você já vai ficar com medo, porque você nunca viu aquele cara aqui no meio, aqui no planeta, de repente aparece lá um ser do espaço lá diferente, né? As pessoas vão ficar com medo, né? Porque o ser humano, ainda, infelizmente, ele é muito inferior a isso, ele tem medo de tudo, né? E a matéria astral que eles usam é moldável conforme a criação mental. Então, veja bem, quando eles criam uma matéria, né, a matéria astral, ela é moldável conforme a criação mental. Eles criam com a mente aqueles corpos lá. Né? Eles criam aquele corpo, eles tiram, que é esse corpo aqui que nós temos, terráqueos aqui, que é esse corpo de carne, né? Até eles falam, enquanto você estiver aprisionado nessa prisão de carne, que é esse corpo aqui que a gente tem, né? A gente vai sofrer doença, dores, então nós precisamos entender que nós somos luz também, que a hora que sair todo esse corpo aqui, depois que a pessoa desencarna, vamos assim dizer, né, fica uma luz, fica a inteligência da pessoa, aquela luz, né, que vai
seguir, e se de repente ela vai reencarnar de novo, ela vai adquirir de novo um corpo, ou se ela vai para um outro planeta lá, se ela é evoluída lá, vai passar por uma outra dimensão, ela vai assumir aquele, nos projetos que for desenvolver, vai assumir os corpos, né? E os mestres ascensionados, eles não se fixam em planeta nenhum, eles ficam circulando pelas bilhões de galáxias que existem. Né? Trabalhando aqui, trabalhando ali, é luz, pura energia. Né? Então, o ser humano tem que entender que nós somos energia pura, que nós sofremos a influência da física quântica. Jesus falava isso, gente. Ele foi muito claro nisso. Depois que você vai adquirindo um certo grau de inteligência, você vai entendendo como que foi realmente, né, esse mestre ascensionado, Joshua Ben Pandira, aqui no planeta Terra, ou Jesus, ou Cristo. A gente passa a entender, a sentir aquela energia dele. Porque também isso aí é preciso ser sentido, né? É preciso sentir, é preciso você... Não adianta, por exemplo, contar para vocês a experiência, como aconteceu comigo, porque, aliás, eu nem devo falar sobre isso, ninguém deve falar, porque o outro não entende. A partir do momento que ele começa a fazer a meditação, ele começa a pedir que ele quer vibrar na luz, que ele quer vibrar no amor, né? Essa energia, ela se manifesta, mas é uma experiência individual de cada um. Cada um deve vivenciar a sua verdade dentro de si. E por mais que a gente conte, não vai acontecer igual para ninguém, tudo é diferente a maneira como ela... Depende da evolução da sua energia interior, da sua alma, para entender certas coisas. Né? Então, essas figuras, elas constroem os corpos operacionais para operar em determinado lugar, porque eles são luz, pura luz. As formas dos corpos são apenas roupas, ou seja, formas para eles operarem. Raças ascensionadas não vivem em planetas. As raças têm experiências diferenciadas, e quando elas são convocadas, né, elas são convocadas pelas experiências que elas têm, né, pelas qualidades que elas acumulam, né, que aquela consciência cósmica acumula. Existe, por exemplo, a forma física somente se perde quando evolui e quando ele se torna um ascenso. Né? Eles vão perder, eles perdem daí quando, por exemplo, o ser humano ele desencarna, né? Desencarnou, ele vai para o umbral, ele vai com a sensação desse mesmo corpo aqui. E continua ali no umbral com a sensação desse mesmo corpo. Quando ele entende que ele é luz e que ele não precisa desse corpo mais, ele torna ascensionar, ele ascensiona, ele vira luz pura. Ele não precisa mais de corpo nenhum. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho de levar essa consciência para as pessoas entenderem que nós somos luz, que nós somos pura energia, para que nós, assim que desencarnar, não ir parar no umbral, né? Ou se for lá somente para botar as ideias no lugar e já ascensionar, entendeu? Já ir para o espaço de ser luz. Mas a maioria não faz isso. Então, a pessoa, aquilo que eu sempre falei em todas as lives, estou falando isso, todos os áudios meus, todos os vídeos, eu estou falando isso. Nós não podemos perder uma reencarnação, uma existência. Nós viemos aqui para evoluir, nós não podemos perder achando que a gente, como ensina o Espiritismo, que a gente volta para pagar débito, para reencarnar, né? O hindu fala que é karma, que é dharma. Não, nós temos que aproveitar a oportunidade agora de ascensionar, de tentar ultrapassar essas barreiras e entender que nós somos luz, que nós somos amor, que nós devemos vibrar o amor incondicional. O papel de Jesus aqui foi esse. Ele nada mais fez do que vir aqui ensinar, né, que nós somos individualistas, cada um com a sua luz, cada um com a sua energia, e que junto nós formamos a unidade. Essa é a nova teoria, é a nova situação para a raça humana. Né? Muito novo, é difícil, muita gente não vai entender isso, a gente sabe disso.
Porém, aqueles que têm interesse, ele que busque dentro dele, que ele vai buscar, ele vai encontrar dentro dele, se ele tiver vontade, se ele tiver a percepção de caminhar para a luz, de ser um ser de luz, de caminhar para vibrar o amor, ele vai conseguir. Ele vai, eu já ensinei aqui todas as manhãs ao acordar, vocês recitem o mantra, né? Eu sou luz, eu vibro a luz. Eu vibro no amor incondicional. Afirmando tudo isso, porque o nome depois que todos esses seres adquirem são mantras. Quando eles revelam o nome deles para uma determinada pessoa, aquela pessoa ela não pode falar o nome deles, porque é mantra. É um mantra. Quando você fala, o nome eles aparecem. Entendeu? E isso é individual. São experiências individuais próprios para aqueles que estão buscando, aqueles que são os escolhidos. Né? A pessoa começa, quando você começa a manifestar, você começa a sonhar, você começa a sentir, né? São poucos os que vêm, apenas aqueles mesmo que são videntes, eles vêm, conversam normalmente, outros não, eles falam por telepatia com a gente. Vem uma ideia, quando você acorda às 3 da manhã, das 3 às 4 da manhã, quando você acordar, imediatamente você entra em contato, porque é um ser que está tentando entrar em contato com você. Silencia, acalme sua mente, e você vai ter aquela conexão por telepatia. Né? Não é à toa que as coisas vêm na cabeça, vem certo? Como é que isso apareceu na minha cabeça? De onde veio isso aí? São mensagens mandadas por esses seres de luz, né? A partir do momento que você está trabalhando com eles. As mensagens vêm e eles vão direcionando você, faz isso, faz aquilo, e você vai acabar fazendo. E você percebe perfeitamente quando você está conectado com eles e quando você não está. Isso aí faz parte da intuição? Pode até ser. Mas você sabe quando é eles que estão te direcionando para alguma coisa, quando eles estão próximos, quando eles estão indicando para você falar alguma coisa. Porque eles têm acesso à luz que existe no nosso interior. Então, facilita, se você quer, se você dá essa permissão para eles estar em contato com você, eles se farão presente. Né? O Criador, quando ele criou todo o universo, o que ele falou? E haja luz, e a luz se fez. Não é? É assim que nós somos criados. E nós temos que dar continuidade a isso. Entendeu? Tem que dar continuidade a essa luz magnífica aí, a essa energia magnífica que nos conecta com o Criador. Né? E todos esses seres aí, porque tem que ser uma unidade, nós estamos todos ligados, não existe separação, um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá, não, está todo mundo conectado, na mesma energia, infelizmente, por que a gente pede o amor incondicional, né, por completo, com todos, porque se um está fora da casinha, vamos assim dizer, ele contamina o meio todo. Então, é necessário que haja esse comprometimento, uma expansão maior da luz para que ninguém se perca nessa transição. Né? A verdadeira luz está por trás dos copos. Por trás dos copos, por trás desse corpo aqui que eu estou usando aqui de terráqueo, existe uma luz. Por trás aí desse corpo, de você que está me assistindo, que vai me assistir, existe uma luz. E o brilho dessa luz, a intensidade dessa luz, depende de você, o quanto você acessa a sua consciência, o quanto você está acumulando nessa sua consciência conhecimento, descobrindo os conhecimentos que você já adquiriu, né, para fortalecer o brilho dessa luz que você tem. É isso que nós não somos simplesmente esse corpo aqui, né? Não somos atrás desse corpo, né? Dessa prisão aqui de carne, nós temos uma luz que está ali
restrita somente a esse corpo, nós não podemos permitir que nós somos restritos apenas a esse corpo, né? Que eu só posso me locomover através das minhas pernas, né? Não, nós podemos fazer projeção astral, nós podemos sair do nosso corpo, deixar esse corpo aqui dormindo e por muitas experiências por aí, isso chama-se projeção astral, e esse corpo vai ficar ligado por um cordão umbilical para não se perder, né? É assim que funciona. Nós não podemos nos limitar a achar que nós podemos ver só com esses olhos da matéria aqui, não. Esses olhos aqui é para ver só aqui no plano Terra. Nós temos que desenvolver a terceira visão, que é o quê? É ver o que há além, em outros mundos, em outras em dimensões. Então, nós precisamos alimentar essa nossa luz interior, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. E nós não vamos conseguir alimentar isso lendo a Bíblia, gente. Indo congregar e lendo a Bíblia, não é isso. A gente precisa buscar pelo autoconhecimento, entender quem são essas raças que existem em outras galáxias, como que funciona a física quântica, né? Tentar entender qual é o processo. Por quanto tempo eu quero alimentar essa minha luz, então eu vou cuidar desse meu corpo aqui, para que eu tenha mais tempo para poder expandir minha luz, quanto mais, porque na hora que eu perder, eu estarei com essa minha luz já bem adiantado, numa evolução adiantada. Entender o processo da morte, que a morte não existe, parar de sofrer porque alguém desencarnou. Entendeu? Nós temos que buscar por isso, buscar pelo conhecimento real, pela realidade, amar o outro, entender aquele ser que está fora da casinha, aquele ser que está agindo em dissonância com todas as luzes, com todas as energias. É isso que nós temos que fazer. E buscar nas experiências e levar esse conhecimento para os demais. Porque se vocês forem notar, é uma minoria. Algumas pessoas, como sementes, foram colocadas aqui no Brasil para fazer esse trabalho, para trazer a consciência para as pessoas, para que elas realmente entendam, porque nessa transição planetária, nessa evolução pela qual a humanidade vai passar, né, ela vai ser útil porque os brasileiros, aqui no Brasil, será útil porque nós vamos concentrar aqui muitos povos que formarão a nova raça. Povos de todos os lugares, da África, da China, do Japão, da Europa, da América Latina. É isso que as pessoas têm que ter em mente, né? E tomar cuidado em buscar a espiritualidade, buscar a luz, buscar o conhecimento da energia cósmica, entender o que é essa energia, o que é, entender quem é realmente o ser humano, entender o que é o ser humano, entender o que existe por trás dessa prisão de carne que nós trazemos, desse peso que a gente traz, que nos prejudica, que nos faz ficar doente, né? Sofrimento, um monte de coisas erradas. Entender a alma é curar-se, é buscar a sua identidade de origem, é buscar a sua alma, é buscar a sua luz, é alimentar a sua... Como você alimenta a sua luz? Com sabedoria. A luz não precisa de alimento, ela precisa de energia condensada, né? Então, alimentar essa luz cada vez mais, trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento, equilibrando os nossos chakras, que são os pontos de luz que nós temos no nosso corpo, né? Equilibrar as emoções para que não haja, né, o desregulamento dos chakras que nós temos. É isso que nós precisamos fazer, né? E para esses seres aí, todo ET em ação, ele obedece um comando. Por isso que existe esse comando aí, Astar Sheran. É um comando.
de várias raças preocupadas com a transição da humanidade. Eles passaram por essa transição. A Atlanta passou por essa transição. E agora é a raça adâmica, são os humanos que vão passar por essa transição. Né? E a Terra, para eles, é conhecido como Shan. E sabe qual é a tradução de Shan? É água. Porque de outras galáxias, quando eles olham aqui para o planeta Terra, eles só veem água, nós somos muito mais água do que terra. Para eles, nós somos, né, aquáticos, seres aquáticos. Porque quando se olha de outro planeta e outros lugares, né, aqui só vê água, tem mais água, eles não têm a noção que aqui tem a terra, é pouquíssima terra que nós temos aqui. O mais que nós temos é a água. Então, esse Shan é o nome do planeta. Desse planeta, do planeta Terra para eles, chama-se Shan. Todas essas outras raças conhecem o planeta Terra, não conhecem como planeta Terra. Eles conhecem como Shan, que é o planeta das águas, né? Significa água. E os seres ascensionados, eles interagem um com os outros com amor. Não existe um líder entre eles, não existe. A Sarshiran não é um líder, a Sarshiran é o comando todo, né? Eles atuam com regras claras, todos sabem executar suas responsabilidades, eles não precisam seguir leis, eles não precisam, porque eles têm a consciência e a noção do que podem e não podem fazer. As leis existem para o homem, as hierarquias lá, de general, coronel, tudo, existe aqui no planeta Terra, simplesmente, para colocar em ordem a luz aprisionada num corpo de carne, né? Criado pelo homem. Por isso que o homem vem criando todas essas coisas aí, esqueceu de ficar alimentando a sua luz interior. E era isso que eu queria deixar para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado desse outro conteúdo. Na próxima, eu vou fazer uma próxima live, eu vou falar dos Orion. Né? Vai ser um prazer, porque eu tenho um mestre Orion, que me orienta nas coisas também.